Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Eduardo Barbosa de Menezes Guimarães. Sou estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Amazonas. Sou orientando da professora Iolete Ribeiro da Silva e estou aqui para apresentar o meu recorte do PROCAD intitulado Histórias de Vidas Dissidentes, um estudo qualitativo da trajetória universitária de jovens LGBTQIA+, na Universidade Federal do Amazonas. Essa apresentação trata-se da minha qualificação. Ainda estou em processo de construção do trabalho, da coleta de dados e da análise desses dados. Então, aqui está apenas o desenvolvimento do trabalho que foi feito para qualificar. Esse projeto, que é o PROCAD, é uma cooperação entre a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade de Brasília e a Universidade Federal de Rondônia, intitulado Significados das Trajetórias de Escolarização de Jovens Estudantes Amazônicos. E este trabalho, especificamente, trata-se de um recorte de dissidências de gênero e sexualidade, o exemplo da população LGBTQIA+. Ou seja, dentro das trajetórias de escolarização, o meu trabalho é específico para a população LGBTQIA+. No que se trata dos estudos sobre as trajetórias de pessoas LGBTQIA+, estes estudos são considerados escassos. E os poucos estudos que acontecem ou que aconteceram nessas trajetórias de escolarização, principalmente universitárias, mostram que são trajetórias voltadas com preconceitos que acontecem em sua maioria de forma silenciosa. Poucos são os esforços institucionais para a promoção de ações de inclusão e permanência à população LGBT. E geralmente o que atravessa esses poucos esforços é um discurso de imparcialidade e igualdade que reiteram relações de poder vigentes quanto às demandas da população LGBT. Ou seja, na ideia de que todos são iguais, as especificidades acabam sendo excluídas na hora de promoção de atividades, ações e políticas institucionais. Poucas das pesquisas que são feitas, né, com relação à trajetória ou à inserção de pessoas LGBT na universidade ouvem ou trabalham com os relatos dessas pessoas. E geralmente esses estudos são, em sua maioria, estudos pós-estruturalistas. Nesse sentido, um dos conceitos interessantes a se utilizar nesses estudos é a ideia de vidas vigilantes, ou seja, que a experiência de vida de pessoas LGBTQIA+, nas universidades, geralmente é pautada pelo constante alerta que essas pessoas apresentam em relação a experienciar, a presenciar situações de preconceito, de discriminação e violência nesses espaços, como se estivesse a todo tempo em vigília em torno dessa possibilidade de sofrer algum tipo de violência. Outra questão relacionada a essas trajetórias é que elas são heterogêneas. Quando falamos de população LGBTQIA+, nós não estamos falando de um grupo com as mesmas experiências, com igualdade nas vivências. Estamos falando de vários recortes heterogêneos de experiências, de vivências, de trajetórias que fazem parte e configuram essa experiência de fazer parte da população LGBTQIA+. Para essa pesquisa, utilizamos o referencial teórico da psicologia histórico-cultural, utilizando como elemento principal a narrativa de história de vida destes sujeitos e a construção de suas identidades, a partir das dissidências de gênero e sexualidade que essa população apresenta. Com relação à psicologia histórico-cultural, utilizamos conceitos como pensamento e linguagem de Vygotsky, subjetividade de Gonzalez Rey e sentido e significados também de Aguiar, Gonzalez Reis e Barquet. Nesse sentido, nós constituímos que a construção e constituição destes sujeitos se relaciona à sua vivência com a sua realidade, com o seu aspecto histórico, social e cultural, constituindo assim a sua percepção de si, a sua transformação e a transformação do mundo ao seu redor. E isso constituiria a construção do que chamamos de subjetividade.
E essa subjetividade, ela se constitui de sentidos e significados construídos na relação desse sujeito com os outros, sendo esses outros sujeitos, a cultura, a história, e nessa relação cada sujeito ele se constitui singularmente a partir dos sentidos que constrói sobre essa realidade objetiva e também socialmente, culturalmente, na construção de significados historicamente compartilhados. Com relação à narrativa, ela é uma atividade intencional e criativa e ela é constituidora da identidade. A narrativa é um sistema dinâmico de oposições de sentidos e significados, cuja combinação gera a ambivalência de qualquer decisão sobre a comunicação, desde o próprio ato de decidir dizer alguma coisa. Se a decisão é afirmativa, a questão de como codificar a mensagem sobre as presentes circunstâncias torna-se importante. É um processo intencional e criativo porque se escolhe o que e como se quer falar, expressar, afetar, como silenciar, omitir, resguardar, e exige um grau de atividade combinatória de elementos prévios na criação de algo novo, de algo único. E constitui a identidade por constantemente ser possível de transformações a partir da relação com as condições históricas e sociais disponíveis ao sujeito. Esse sujeito que se concretiza a partir do reconhecimento de sua humanidade. Quando em situações onde este reconhecimento é negado ou desumanizado, como, a exemplo, pessoas em dissidências sexuais de gênero, o sujeito é aprisionado em identidades que acabam reiterando seu lugar de exclusão, impedindo suas possibilidades emancipatórias. Assim, a constituição de sujeitos em dissidência de gênero e sexualidade se configura como um processo de constantes negociações e renegociações entre os sentidos e significados construídos em torno destas categorias, que ora reiteram a posição dos sujeitos às normas sociais vigentes, ora permitem o atravessamento das fronteiras sociais. Este processo pode ser compreendido através das narrativas de histórias de vida, onde, a partir da fala dos sujeitos participantes nesta pesquisa, é possível identificar aquilo que é socialmente compartilhado e aquilo que é particular de cada sujeito, permitindo, assim, a possibilidade de construção de novos significados compartilhados, facilitadores de mudanças sociais e subjetivas que busquem promover a emancipação destes sujeitos. O objetivo geral é compreender como os e as estudantes LGBTQIA+, significam suas histórias de vida e trajetórias de escolarização a partir das vivências no ensino superior atravessadas pelas realidades da Universidade Federal do Amazonas. E como objetivos específicos, analisar os sentidos e significados construídos a partir da trajetória acadêmica destes sujeitos, entender como foi o processo de vivência desses sujeitos em relação às dissidências sexuais e de gênero atravessadas na constituição de suas subjetividades, identificar elementos que implicam na entrada e permanência desses sujeitos na universidade, verificar através da narrativa se e de que forma a universidade contribuiu ou pode contribuir para a promoção de estratégias afirmativas e identificar os principais desafios desses sujeitos nos espaços universitários. Trata-se de um estudo qualitativo a partir da metodologia construtiva e interpretativa de González Rey, utilizando como instrumentos a entrevista narrativa aberta, a entrevista semi-estruturada e a entrevistas online em razão do contexto epidemiológico atual. No entanto, a partir do avanço das vacinações e o gradual retorno das atividades presenciais, também iremos realizar as entrevistas presenciais como anteriormente foi designado no projeto. Os participantes são estudantes de graduação e pós-graduação da UFAM, jovens adultos de 18 a 29 anos que se auto-identificam como sujeitos LGBTQIA+. O modelo de análise também é parte do modelo construtivo interpretativo de González Rey, apresentando 4 etapas: a transcrição do áudio de cada entrevista, a pré-análise através de leitura flutuante dos materiais transcritos, identificação de indicadores e construção de categorias temáticas. Os desfechos primários aqui possibilitados é que esse estudo ele pode apresentar uma compreensão parcial de como a universidade tem trabalhado para fortalecer a entrada e permanência dos grupos, dos quais esses sujeitos fazem parte, identificação das estratégias de resistência intra- e intersubjetivas, frente às diferentes situações sociais que marcam os corpos dissidentes, proposição de estratégias de fortalecimento coletivas que contribuam para a organização social e política desses sujeitos, nas suas unidades acadêmicas, sem necessidade do pesquisador para dar continuidade a estas ações futuras. Desde já agradeço a escuta de todos esse projeto
Agradeço também pelas contribuições, pelas críticas e por qualquer sugestão que possa ser dada para que eu dê continuidade a esse trabalho. Com relação às questões da pandemia, esse trabalho ele foi adiado, prorrogado em sua qualificação, em sua realização e defesa, e está proposta atualmente para ser defendida em agosto de 2022. Então tem um tempo aí ainda de realização das atividades e eu adoraria ouvir as sugestões de vocês para que eu possa melhorar ainda mais esse trabalho. Desde já agradeço. Tenham todos uma boa tarde.